Boa noite. E o assunto de hoje é os monoteísmos na África. É a partir de agora, no meu canal do YouTube. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu vou estar falando hoje das 3 grandes religiões monoteístas que predominaram na África. Eu começo falando do judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião a se expandir no norte da África, desde o século V a.C., principalmente entre os povos menos sedentários. Sua divulgação ocorreu por meio de casamentos. Então foi por meio de casamentos que a religião do judaísmo foi divulgada no norte da África. Que favoreceram o crescimento das comunidades judaicas africanas. Contudo, sua expressão foi a menor entre as 3 religiões monoteístas. A segunda religião monoteísta é o cristianismo. O cristianismo expandiu-se entre os grupos sedentários da parte oriental da África até o século V. Então, o judaísmo foi a primeira religião a se expandir, só que no norte da África. Já o cristianismo foi a religião do cristianismo se expandiu na parte oriental da África, no mesmo século, tá? Século V, até o século V. O judaísmo foi no século V. Já o cristianismo se expandiu na parte oriental da África até o século V. Por que até o século V? Porque a gente não tem aqui, a história não diz exatamente em que século foi. Então ela dá uma... a história diz, a história relata que foi até o século V, quando as invasões bárbaras desestruturaram aquelas comunidades cristãs. Então, o cristianismo ele só chega na parte oriental da África quando as invasões bárbaras desestruturaram as comunidades cristãs, ok? Agora eu vou falar do islamismo, que o islamismo, o contexto aqui é diferente. Por quê? Chegou à África no século VII, tá? Bem depois, sendo a religião monoteísta que mais foi divulgada no continente africano. A religião que mais foi divulgada no continente africano, para você entender, foi o islamismo. Sua expansão teve grande impulso com as caravanas e o comércio no Saara. Ainda hoje, as 3 religiões monoteístas contribuem para a diversidade cultural e religiosa da África. O que isso significa? Que essas 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas contribuem para a diversidade cultural e religiosa da África. Agora, já que eu estou falando de religião monoteísta, né? Você vai saber agora o que quer dizer monoteísmo. Religião monoteísta é aquela religião em que as pessoas adoram apenas um Deus. Só um Deus, tá? Já o politeísmo são religiões, as religiões politeístas são religiões onde pessoas acreditam, em mais de um Deus. Elas oram, professam sua fé em mais de um Deus. Já o monoteísmo, que é o nosso assunto de hoje, monoteísmo é aquela religião onde
a pessoa ela serve, adora, professa a sua fé somente a um único Deus, tá? A um único Deus, somente a um único Deus. Judaísmo. O Deus do judaísmo é Adonai. O Deus do cristianismo é Deus, né? E o Deus do islamismo é Alá. Então, pessoal, a religião do islamismo foi a mais divulgada no continente africano. Isso significa o quê? Isso quer dizer o quê? Que essa religião do islamismo atingiu várias regiões do continente africano. O judaísmo atingiu o judaísmo, a religião do judaísmo foi divulgada no norte da África. A religião do cristianismo foi divulgada na parte oriental da África. Já o islamismo foi divulgada, né, em várias regiões do continente africano. Acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você e a gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.